Abre a sua Bíblia rapidinho lá em Mateus, no capítulo 13. E eu prometo que eu vou falar rápido, porque mesmo vocês aqui já sabem que eu gosto de pregar rápido. Eu não gosto de ficar falando muito tempo. Mateus 13. Mateus 13 tem algumas parábolas. E o começo do capítulo 13 de Mateus tem a parábola que é uma das mais conhecidas da Bíblia. Se você está na igreja há mais de 3 meses, você já deve ter ouvido falar da parábola do semeador. E eu vou ler com vocês do verso 1 ao 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Lá na frente, Jesus começa a explicar essa parábola. E lá no verso 19, diz o seguinte: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Curve sua cabeça um instantinho. Senhor, obrigado pela tua palavra lida aqui nessa noite, Pai. Te pedimos que nos próximos instantes o teu Espírito Santo continue falando conosco, Senhor. Que nós saímos daqui edificados pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto dessa parábola e você já ouviu falar dela. E se você tem algum desafio de pregar o evangelho, de ser um missionário, de pregar por aí, você já passou por esse momento. Você vai pregar a palavra de Deus e a palavra vai cair à beira do caminho. Uns vão ouvir, outros não vão ouvir. Mas, eventualmente, no final, alguns vão se converter e esses vão dar fruto. E essa é a interpretação clássica da mensagem. Essa palavra, todo mundo. Muitas pessoas que estão na igreja já há muito tempo já ouviram essa palavra dessa maneira, com essa interpretação. E a gente esquece que essa palavra também tem uma interpretação para a nossa vida como cristãos. É claro, a gente tem que ir e pregar o evangelho. Essa é a nossa missão número 1 como cristãos. Como é que é o ide de Jesus? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os estudiosos dizem que no original o verbo, na verdade, é indo por todo mundo, ou seja, no seu cotidiano, o que você estiver fazendo, no seu dia a dia, onde você estiver indo, prega o evangelho a toda criatura. Paulo depois vem e reafirma isso, fala o seguinte: olha, vocês têm que pregar a tempo e fora de tempo. Não tem hora. Onde você estiver, você prega a palavra de Deus. Prega o evangelho. Muitos séculos depois, Santo Agostinho ainda veio e complementou, que eu acho de uma maneira brilhante. Se for preciso, use palavras. A gente esquece disso. A gente acha que a gente tem que grudar do lado do camarada e ficar 2 horas, porque Jesus te amou, porque Jesus morreu, porque Jesus... Entrega sua vida para Jesus. E às vezes não é isso. Às vezes basta você estar do lado da pessoa. Às vezes basta você estar perto de alguém que está com um problema. E você prega de uma maneira muito mais eficaz do que a mensagem de um pastor, ou do que 2 horas no ouvido dela falando que Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Só de você estar junto. E eu tenho experiências na minha vida de pessoas que estiveram do meu lado em momentos que não precisaram dizer nada. E são muito mais marcantes do que outras que me sentaram durante 1 hora e ficaram dizendo: olha, blá, 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 blá. Então, é o nosso desafio, a gente não tem como fugir disso. A gente tem que ir por todo mundo, a gente tem que pregar o evangelho a toda criatura, e fazendo isso, eventualmente a mensagem vai cair à beira do caminho, ou a mensagem vai cair num solo rochoso, ou a mensagem vai cair no meio dos espinhos, ou vai cair no coração. Isso não nos compete. Quem faz a obra é Deus. A gente tem que falar.
Quem convence do pecado não sou eu. É Deus. É o Espírito Santo que faz isso. E eu não vou entrar aqui nas correntes calvinistas de predestinação. Eu não estou nem aí para essas coisas. Quem faz é Deus no tempo dele. Eu tenho que falar. Eu tenho que convidar. E eu tenho que estar junto. E tenho que amar o próximo. Só que eu queria que a gente pensasse nos próximos minutos sobre como é que nós estamos nos comportando com relação à palavra de Deus. Porque nós também sofremos todo dia uma semeadurazinha. Alguém semeia alguma coisa na gente. Seja quando você pega um CD de alguém para ouvir na sua casa, seja quando você ouve a mensagem de um pastor no rádio, quando você vem à igreja ou quando você lê a sua Bíblia. São momentos onde a palavra de Deus está sendo semeada no seu coração. E qual é a sua postura? Porque nós podemos ter a mesma postura que nós lemos aqui, que nós às vezes dizemos que os ímpios têm essa postura. E quantas vezes nós não somos como esses que deixam a semente cair na beira do caminho? Sabe por quê? A gente chega na igreja, olha, quem é que vai pregar hoje? Ah, é o pastor Marcos, aquele barbudinho lá de Botafogo. Ah, eu não gosto dele. Ah, porque ele faz piadinha, eu não gosto de piadinha. Ah, porque ele tem aquela barba, eu acho que aquela barba dele... Eu não gosto porque ele não usa gravata. E a gente começa com isso a não querer nem ouvir a mensagem que ele tem para dizer. Ouça a minha mensagem nessa noite, meu irmão. Não por mim. Mas não faça isso. Ah, aquele pastor, ah, não, aquele pastor grita muito. Ah, aquele pastor, não. E eu vou dizer para vocês que eu passei por isso uma vez, em 1998. Eu vê como é que eu lembro, hein? Aquele foi um ano muito forte para mim, foi quando eu senti meu chamado de Deus para ser pastor, para tudo isso, para trabalhar. Só que o ano foi passando e eu comecei a mudar minhas prioridades. Eu achei que eu devia ser um grande profissional bem-sucedido. Eu estava terminando a faculdade. Não, meu negócio é ser um bom profissional, vou ser crente, vou trabalhar na igreja, mas meu negócio é ser um grande profissional. E num sábado à noite, eu lembro que eu voltei de uma reunião onde tinha várias pessoas, eu comecei com reunião, era uma festa, e tinha várias pessoas que tinham feito mestrado nos Estados Unidos, doutorado na França. Eu falei, é isso aí. Vou estudar, vou fazer um mestrado fora do país, vou ser doutor nessas... Aí eu fiquei pensando, mas como é que eu vou ser pastor e fazer isso tudo ao mesmo tempo? Não vai dar tempo. Não, então eu desisto desse negócio de ser pastor. Minhas palavras foram essas, eu desisto. Vou continuar indo à igreja, vou continuar sendo crente direitinho, não vou mudar minha vida, só que eu não vou mais buscar essas coisas. E antes de dormir, minha oração foi, eu desisto. Dia seguinte de manhã, vamos para a igreja? Eu falei, acho que hoje eu não vou, estou cansado da festa. Tenho que ver aqui meus planos agora de ser um grande doutor. Vamos, o pastor fulano vai pregar. Eu falei, agora que eu não vou mesmo. Eu tinha essa pinimba com ele. Falei assim, mas ele vai chegar lá e fazer aquelas mesmas piadinhas que ele sempre faz. Vai falar aquelas mesmas coisas, vai cantar a musiquinha. Eu não quero lá. Mas acabei indo. Sentei lá no segundo banco e chegou ele. Meus irmãos, ele fazia piadinha, falava assim, meus irmãos. Fez uma piadinha de boas-vindas e falou assim, olha, meus irmãos, mas é o seguinte, eu vim aqui hoje para dizer uma coisa para você, jovem, não desista. Aí eu, oi? Aí eu me agitei na cadeira, né? Falei assim, como? Eu tinha acabado de falar para Deus que eu ia desistir de tudo. E ele falou assim, eu vim aqui hoje, jovem, para dizer não desista. Aí eu me agitei na cadeira e a pregação foi toda para mim, toda. E eu fiquei pensando assim, caramba, eu quase desprezei de receber a palavra de Deus porque eu achei que o pastor era muito engraçadinho. Às vezes a gente deixa de receber a palavra de Deus porque cai num assunto que é um tabu para a gente. Eu não sei como é que é hoje os jovens e adolescentes, mas quando eu era jovem e adolescente, todo mês tinha uma palestra sobre namoro, noivado, casamento, sexo, todo mês. A gente não aguentava mais falar de sexo na igreja sem falar de sexo. Então, separa os homens das mulheres. Então, agora vai ter... Gente, eu não aguentava mais isso. A cada 3 meses tinha um negócio desse lá na igreja. Mas muitas vezes isso vira um tabu. Assim, não, eu não quero falar sobre esse assunto. Eu já tenho isso resolvido na minha vida. Eu já sei. E você está lendo um texto bíblico e lá Paulo fala alguma coisa, não, isso aqui não é bem assim. E você deixa de ser abençoado, você deixa de receber a palavra. É como se semeassem a palavra e ela caísse à beira do caminho, porque você estava insensível à voz de Deus por algum motivo externo. Então a primeira palavra nessa noite é não seja insensível à voz de Deus.
Não importa se o pregador, você não gosta muito dele. Não importa se o som está ruim, se está muito calor, se está muito frio, se está muito vento, pouco vento. Está... Ouça a palavra de Deus. Não importa se o assunto você acha que sabe tudo, você não gosta desse assunto, não importa. Ouça a palavra de Deus. Porque Deus sempre tem algo para falar por causa da palavra dele. Não é por causa do pregador, não é por causa do som, não é por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus é rica. Amém? Estamos acabando daqui a pouquinho. Mas logo em seguida, o texto fala sobre a parábola, sobre a semente que caiu no solo rochoso. E nós também temos em nosso coração, muitas vezes, um solo rochoso. Um solo que falta profundidade. Um solo que, sabe, não vai dar muita coisa. Vou dar um exemplo muito claro disso, que todos vocês talvez lembrem. Quem já foi jovem na igreja, adolescente, passou por um retiro. E o cara vai para o retiro. Senhor, eu vou ser missionário na África. O cara volta de lá convertido no último. Eu vou ler a Bíblia toda manhã. Amanhã eu só vou dormir depois de acabar de ler a Bíblia inteira. E ele volta do retiro naquele fogo. E eu vou fazer, eu vou. Uma semana depois, irmão, está lendo a Bíblia, na semana não deu. Porque eu tive um trabalho, tive que fazer um negócio da faculdade. Não, porque eu fui no clube com o pessoal. Sabe? Isso acontece muito. E eu estou falando dos jovens porque é um exemplo bem característico. Adolescente, jovem, vai naquele retiro de carnaval que é do fogão. Que o fogo queima, que é uma bênção. E quando passa um tempinho, não tinha profundidade. Aquela palavra caiu num solo rochoso. Você quer ver um exemplo que todo mundo vai se identificar de alguma forma? Dieta. Segunda-feira eu vou começar uma dieta, vou começar na academia, vou perder essa barriguinha, vou ter uma alimentação saudável, meu colesterol vai sair de 390, vai cair para... E começa. E ele senta lá e vou começar. Mas aí o texto fala o seguinte, no verso 21, em lhe chegando a angústia, sabe aquela angústia? Ah, mas hoje a minha mãe fez bolo de chocolate, e esse bolo da minha mãe, eu vou comer só a metade do bolo, sabe? Quando chega a angústia, você está há 3 dias comendo só mato, e aquele seu amigo do trabalho, vamos na churrascaria hoje? Você... Vem angústia no coração, e você fala, eu vou, e entra na carne de novo, na carne, né, fatiada, na picanha. Todo mundo já passou por isso. Não, eu vou acordar todo dia, 6 da manhã, e vou correr. Vou caminhar em volta da Praça Xavier de Brito. Vai lá. Pá. 3º dia, poxa, está chovendo. Não, olha, está com cara que vai chover. Não está nem chovendo, não. Está com cara que vai chover. E ele não vai. Chega a angústia. E é interessante o texto, porque ele fala o seguinte... O que foi semeado no solo rochoso, no verso 20, é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Logo, recebeu, é isso aí, pá, faz um compromisso. Raso, porque ele nem pensou nisso. Ele recebeu a palavra logo. Mas no verso seguinte, vem dizendo que chegando a angústia e perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Quer dizer, ele é rápido para receber e também é rápido para largar. Não tem essa. Com a mesma velocidade que ele abraça, é a mesma velocidade que ele larga. Não, eu quero, mas não... Eu vou, mas não vou. Eu quero, mas não quero. Então, meu irmão, a segunda coisa, nessa noite, deixa a palavra de Deus criar raiz no seu coração. Deixa ela entrar, deixa ela entrar. Sabe o que você tem que fazer para isso? Meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus não é para você ler igual ao jornal, que você acorda de manhã, vamos ver notícias, fazer meu devocional diário, vou ler o Salmo 100. Celebrar com júbilo ao Senhor, amém. Oh, que devocional gostoso. E ele nem lembra qual foi o versículo que ele leu. Não, lê um pedacinho, vou ler 2 versículos, vou ficar meditando nesses 2 versículos. Vou parar e ficar pensando no que Deus está falando aqui. Hoje em dia, muita gente tem Bíblia que tem nota de rodapé. Lê a notinha de rodapé, dá uma lidinha. Medita na palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa produzir raiz no seu coração. Senão não produz raiz, não. Se você só lê porque
obrigação, tem que fazer meu devocional todo dia. Você lê um textinho porque tem que ler, leu no cenáculo, leu o pão diário, leu sei lá o que você lê, seu devocional. E você lê assim para cumprir a tabelinha. Você leu, mais um dia, já li. Próximo, li. Faz isso não. Lê a palavra de Deus e medita nela, para que ela crie raiz no seu coração. Amém? Amém. O terceiro tipo de solo que a gente vê chegar aqui é um solo mais complicadinho. Porque é um solo cheio de espinho. Quantas e quantas vezes a gente não está ouvindo a palavra de Deus e a gente está até recebendo, a gente está até aceitando. E isso faz sentido para a gente. Mas aí, como Jesus diz aqui no final, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Esses espinhos vêm e sufocam aquilo que a gente vive. E aí eu vou ser um pouco chato agora. No começo, eu comecei no texto de Timóteo, que fala que os homens serão egoístas, avarentos. Vocês lembram aquele monte de coisa ruim que eu falei no começo? A gente acaba sendo um pouco produto daquilo que nós estamos ingerindo. Tem uma máxima aí do pessoal que gosta de dieta, que você é o que você come. Nem sei se ainda é essa máxima aí, vocês que são nutricionistas aqui da... Não sei se isso ainda é o negócio da... Se você é o que você come ainda. Mas há um tempo atrás você era o que você comia. No meio, com relação à palavra de Deus, você é o que você come. Não adianta você ler a Bíblia e orar por 10 minutos por dia e passar 3 horas vendo novela, ou vendo seriado, ou vendo jornal, ou fazendo qualquer coisa que vai alimentar você. Eu vou falar de novela. Oi, 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 né? Acabou a oi, oi, oi aí, foi uma comoção nacional. As pessoas não saíram na rua naquela sexta-feira à noite. O trânsito estava ótimo, estava todo mundo em casa. As pessoas marcaram de assistir o capítulo. Vamos lá para casa ver o último capítulo. E parecia final de Copa do Mundo. Eu achei isso uma loucura. Eu tenho alguns amigos que se reuniram na... Gente, pelo amor de Deus, é uma novela. E assim, eu confesso a vocês que eu descobri quem era Carminha, e Nina e Tufão um dia antes de acabar a novela. Eu sabia que eles existiam, mas não sabia quem eles eram. Eu cheguei em casa numa quinta-feira à noite, que era o dia que eu acho que eu vinha pregar aqui, não vim. Eu cheguei de viagem, não foi? É. Cheguei em casa, a minha irmã estava lá em casa, a minha irmã estava lá com meu pai, com minha mãe, e a minha irmã estava vendo o computador. Aí eu sentei e falei, o que é isso? Ah, essa é a Carminha, essa é a Nina. Estava num hangar de aeroporto, não tinha negócio, um avião, alguém puxou para dar um tiro, não foi? Foi um negócio assim. Eu vi esse pedaço, falei, então já sei quem são as pessoas agora. Ah, você é muito santo, pastor, você não vê novela. Não é isso não. Vou trocar da novela porque eu não vejo mesmo. A gente se alimenta um monte de seriado da televisão, TV a cabo, Warner. E você tem um monte de seriado lá, que numa boa, eu assisto alguns, e parei de assistir outros, porque não dá para ser crente e ficar assistindo aquelas coisas. Não dá. Porque senão eu vou começar a ser igual aquelas pessoas, não vou começar a ser igual Paulo, igual Jesus, como Moisés, como Davi, não. Eu fico vendo lá que o negócio é ter um monte de mulher e pegar geral, é isso que importa. Que o legal é você beber e todo dia, todo final de semana você está um pouquinho bêbado, porque é isso que os seriados passam. Muitos deles, tem outros que são diferentes, mas muitos passam isso. E a gente não pode ficar se alimentando dessas coisas, por quê? Porque esses são os espinhos que sufocam a palavra de Deus no nosso coração. Então você fala, minha vida espiritual não anda. Eu leio a Bíblia, mas não adianta. Eu oro, não adianta. Então começa a colocar numa balança. Quanto tempo você está gastando para ler a Bíblia e orar? Quanto tempo você está gastando para ver novela, seriado, etc., qualquer outra coisa que você coloque aí no seu coração. Se um lado está pesando mais que o outro, é óbvio que você vai ser mais daquele lado do que do outro. Ah, as bênçãos de Deus não estão me seguindo, como eu cantei aqui no começo. Talvez porque você esteja fugindo delas, né? Deus está vindo atrás de você, olha a bênção aqui, você está fugindo para o outro lado, não, vou para lá. Deus está, peraí, cara. E você está indo embora. Cheio, impregnado pelas
coisas desse mundo. E a gente começa a olhar para a palavra de Deus, olhar para as coisas de Deus e dizer o seguinte: tudo isso é muito bom, tudo isso é muito legal, mas eu não preciso disso. Eu não preciso nesse nível. Eu tenho a minha vida espiritual. Essa semana um irmão lá de Botafogo colocou um negócio polêmico no Facebook, dizendo que não se conforma de ver as pessoas da igreja dele, e eu não sei de quem ele estava falando mesmo, mas que dizia que acham normal beber e ir para barzinho e depois vão na igreja só no domingo à noite para dizer assim: não, eu estou aqui na igreja, eu vim aqui. Porque ele não entende isso. Quer saber? É uma verdade, não dá para entender. Como é que você fala que é crente e você tem tempo para ir no barzinho na quinta, no sexta, no sábado e vai na igreja só no domingo à noite? É muito óbvio onde é que está o seu coração. E aí, os cuidados do mundo sufocam a semente da palavra que está dentro de você. E quando você vê, você está fazendo tudo o que esse pessoal aí fora faz. E você está caindo lá naquele texto de Timóteo. Você está sendo egoísta, avarento, jactancioso, arrogante, desobediente. Só tem um tipo de solo que é bom. Um solo bom. E Jesus nem fala muito sobre ele. Só fala o seguinte: a gente precisa ouvir a palavra e compreender. E aí, ela frutifica no nosso coração. E aí a nossa vida muda. E aí a gente muda. E a gente passa a ser diferente. Então, rapidamente, para encerrar, eu queria dizer o seguinte: primeiro, escute a palavra de Deus. Tá? Não seja como o primeiro solo. Seja sensível à voz de Deus. Não importa quem está falando, o que está falando. Ouve. Segundo, medita na palavra de Deus, porque isso vai te dar profundidade. Em terceiro lugar, contra os espinhos que vão vir em cima de você, lute, persevere sobre isso. A Fátima começou aqui o louvor hoje falando sobre o atleta. O atleta, ele se prepara, ele persevera. Ninguém acorda de manhã e fala assim: hoje eu vou correr a maratona. Resolvi, vou correr a maratona. Em primeiro lugar, ganhei a maratona. Não tem isso, não. Ninguém acorda no dia do UFC e fala assim: pô, hoje eu vou lá bater naquele negão que está do Anderson Silva, que fala com a voz fina, vou lá quebrar a cara dele. Não. O cara está treinando, perdendo noite de sono, passando por uma dieta rigorosíssima para poder alcançar os objetivos dele. Ele está perseverando para poder ser um campeão, para poder ser um atleta. Eu não posso acordar no sábado e falar assim: hoje eu vou numa competição de natação. Vou chegar lá, quem é que está aí? É o Phelps, Michael Phelps vai nadar. Vou ganhar do Michael Phelps. Não vou ganhar dele de jeito nenhum. Por quê? Porque ele está lutando e perseverando. Meu irmão, minha irmã, a gente não vai ganhar de ninguém, de nada. Quem vai ganhar são os espinhos, se a gente não lutar e perseverar na palavra de Deus. Não tem jeito. Por último, submeta-se à palavra de Deus. O que a palavra de Deus falar, faça. Jesus falou em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A gente tem vários movimentos de louvor que a pessoa fica lá 2 horas cantando, santo, santo, isso é muito lindo. Ah, Jesus, eu te amo, isso é maravilhoso. Mas se você não tem os mandamentos, não guarda os mandamentos, não vai dizer que você ama a Deus, não, porque foi Jesus que falou, não sou eu, não. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não adianta ficar assim, ele não falou assim, aquele que dá todos os seus bens para os pobres, esse é o que me ama. Não. Aquele que passa 48 horas louvando direto, esse é o que me ama. Não. Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aquele que ouve, aquele que compreende, aquele que luta e persevera, e aquele que se submete à palavra de Deus, esse é o que ama Jesus. Eu queria que nessa noite a gente saísse daqui querendo que o nosso coração fosse esse solo, essa boa terra. A partir de hoje, a partir de agora, deixa a semente caindo no seu coração. Talvez você, isso tudo que você falou aí, pastor, é legal, mas isso aqui eu não gostei. Ótimo, faça o seu filtro, mas ouça a palavra de Deus, guarde alguma coisa, sai daqui com alguma coisa no seu coração nessa noite.
para que a sua vida comece a ser transformada pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder de Deus. Não pelo poder da palavra de alguém. Amém? Quero convidar você a curvar sua cabeça mais uma vez e queria que a gente orasse nesse momento. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado porque estamos na Tua casa, ouvimos a Tua palavra, ouvimos um pouco mais de Ti, Senhor. Somos desafiados diariamente, ó Deus, a lutar para que o nosso coração seja uma terra fértil, para que nós possamos produzir frutos. Senhor, peço-Te que em nome de Jesus, ó Pai, cada pessoa que está aqui nessa noite sinta-se desafiada. Saia daqui, ó Deus, com esse desafio, com essa luta, com esse propósito no coração, Senhor. Para que sejamos edificados, para que sejamos transformados, para que possamos experimentar sim, Senhor, as Tuas bênçãos, Tuas promessas, nos seguindo a cada dia. Porque fomos contaminados com a Tua palavra, Senhor. Porque meditamos na Tua palavra, porque nos submetemos à Tua palavra, ó Deus. Coloca no coração de cada pessoa aqui, Senhor, o desejo de ler a Tua palavra, de gastar tempo de oração contigo, ó Deus, porque é isso que nos importa, Pai, é isso que nos define, é isso que mostra quem somos, meu Deus. Para que essa comunidade continue sendo abençoada, continue crescendo, continue encontrando homens e mulheres que estão dispostos a Te servir e Te buscar, continue encontrando no coração de cada pessoa aqui, Senhor, boa terra, onde a semente é plantada e frutifica a 100, a 60, a 60, a 30 por 1, a 1000 por 1, Senhor. Que cada pessoa saia daqui hoje querendo, com desejo sincero de Te conhecer um pouquinho mais, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a igreja.